Zubeldia bate o pé e dispensa jogador que vai ser negociado. Vamos comentar aí sobre isso. Tem informação aí também sobre proposta de renovação de contrato. Vamos estar comentando sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Segunda-feira aí e tá chegando aí o jogo do São Paulo contra o Sport. Menos, na verdade, de uma semana aí, né? Para o São Paulo voltar aí a entrar em campo. Aí é o que eu falei para vocês em outros vídeos, irmão. A partir de sábado, no jogo com o Sport, aí o bagulho fica doido. Os últimos dias têm sido apenas de treinos no São Paulo. Mas agora o clube vai ter uma maratona de 10 partidas em um mês, tá? O São Paulo volta a jogar contra o Sport agora no dia 29, né? Que vai ser de março ainda. Aí, meu irmão, a gente vai jogar fora de casa contra o Tadieres, aí já em abril, né, o jogo de abril. Tadieres fora, Atlético Mineiro fora, Alianza Lima em casa, Cruzeiro em casa, Botafogo fora, Santos em casa, Libertad fora, Ceará fora, tá? E ainda nesse mês de abril, que é o próximo mês, ainda tem um jogo, tá? Que vai ser o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, tá? Só no mês de abril, aí então tem essa porrada aí de jogos, né? Válido pelo Brasileirão, Libertadores e também uma partida da Copa do Brasil que vai ser o jogo de ida, né? Esse jogo aí não tem data definitiva ainda porque nem teve o sorteio, tem que ter o sorteio, a CBF define ali, né, os adversários, né, com sorteio, aí depois sim que a CBF divulgue as datas, né, certinho, bonitinho ali, dos confrontos da Copa do Brasil. Então, meu irmão, tá sem jogar tem o quê? 20 dias, né? Acho que até chegar o jogo no Sport vai ficar 20 e poucos dias aí sem jogar desde a última partida contra o Palmeiras, mas depois o bagulho fica doido. Aí que entra aquele negócio que a gente já comentou com vocês também. É aqui que a gente vai precisar do elenco que tá mais enfraquecido em relação ao ano passado, né? Olha só, por exemplo, já dá tempo de desenhar aqui os primeiros jogos. Por exemplo, Sport sábado vai ser o time titular, evidentemente. Aí no meio de semana vai ser o Tadieres, né, que jogou essa na quarta-feira fora, também é titular, tá? Libertadores estreia, né? Nenhum desses dois jogos aqui vai ser o time em reserva. Aí depois tem o Galo pelo Brasileirão fora. Aí isso aqui sim vai ser o time reserva, não tenho dúvida alguma disso. Aí a gente vai começar já a precisar que os nossos jogadores aí que são reservas, que são alternativas, aí que precisam entregar. Porque no Paulistão, o time titular também foi muito questionado, né? A escalação do Zubeldia, formação e tudo mais. Porém, o time reserva do São Paulo, sempre que entrou, ou quase sempre nesse Paulistão, foi muito, muito mal, cara. E pra gente conseguir ter uma boa campanha, ficar ali pelo menos na zona de Libertadores, vai ter que ter o elenco. Tá? O Brasileirão é regularidade e tem que ter o elenco. Ano passado o São Paulo foi para Libertadores, ficou em sexto e conseguiu aí ter uma campanha de Libertadores o Brasileirão quase inteiro. A gente ficou naquela zona ali o campeonato inteiro porque a gente foi regular para ficar naquela zona, né? Só que esse ano a gente tem menos banco do que teve aí no ano passado, né? Então os caras vão ter aí que melhorar, tá? Bom, vamos avançando aí, rapaziada. Vamos falar aí sobre show, tá? No estádio de Morumbi, porque essa foi uma questão que a gente comentou muito na última semana, né? Porque teve o jogo do Sport contra o Sport, tá marcado pro domingo, aí depois foi pro sábado, que era bom pro São Paulo. Aí teve o jogo também, vai ter o jogo contra o Alianza Lima, que é o jogo do São Paulo, né, na Libertadores, que vai ser o primeiro em casa, que só dá para jogar no Morumbi se fosse numa quinta-feira, se fosse na quarta ou na terça, teria que jogar outro estádio, né? Então, os shows, a gente já fala muito sobre shows no Morumbi durante toda a temporada de 2025. Já foi esse ano passado e esse ano vai ser ainda mais, porque vai ter mais shows, tá? O Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, deu entrevista aí para a ESPN, ó. Ele explica que a receita de um show é muito maior do que o de jogos comuns, mas que o clube evita eventos em datas decisivas. Como, por exemplo, ele mencionou que um show não foi realizado recentemente porque o São Paulo poderia estar na final do Paulistão, né? Aí ele falou o seguinte, abre aspas, a manutenção do estádio é cara e por isso o São Paulo busca outras fontes de receita, como restaurante, academia, eventos, shows, sempre tentando minimizar o impacto no futebol. Infelizmente, precisamos desse dinheiro.
e vamos continuar trabalhando para que não exista um conflito. Aqui é diferente de outros estádios. A prioridade é o futebol, fecha aspas. Então aproveitou para dar aquela cutucadinha no Palmeiras, né? Prioridade aqui é futebol, diferente de outros estádios. Vamos ver se a prioridade é futebol mesmo? Quando chegar a Copa do Brasil, o mata-mata não, todos os confrontos da Copa do Brasil são mata-mata, né? Já a terceira fase aí. Quero ver quando chegar nas fases decisivas ali já principalmente de oitavas, de quartas, né? Que são jogos mais difíceis. Quando chegar no mata-mata da Libertadores, aí eu quero ver realmente se a prioridade é o futebol. Porque é sempre bom lembrar que no ano passado, se o São Paulo tivesse passado do Galo, né? Foi quartas contra o Galo, não foi? Se eu não estou enganado? Então, no caso, se a gente tivesse passado, a gente jogar a semifinal fora do Morumbi, porque já tinha show lá marcado. Né? Tu já imaginou jogando a semi de Copa do Brasil fora do Morumbi por causa de show? E se aconteceu no passado, que a gente foi eliminado, aí como não aconteceu, todo mundo esquece, ninguém lembra disso, entendeu? Então, essa é a preocupação que eu tenho. Aí imagina, pô, São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras na Libertadores, São Paulo e Flamengo, entendeu? Aí não pode ter o jogo do Morumbi por causa de show. Realmente é uma fonte de receita do São Paulo que traz dinheiro pro São Paulo. Mas assim, cara, antes disso, a gente tem que ter o nosso estádio, pelo menos os principais jogos. E não dá pra gente abrir mão disso. Porque a gente é muito forte na nossa casa. Bastante forte na nossa casa. Aí esse ponto aqui é um ponto também que as pessoas falam muito. Pô, mas um show dá mais dinheiro que um jogo de futebol normal? Aí ele falou aqui que a questão é o seguinte. Se um jogo que tem 60 mil pessoas, óbvio que o jogo dá mais dinheiro do que o show, né? Se for 60 mil, mas a régua que eles medem é um público normal. O que é público normal? 30 mil, 35 mil, né? Se for esse público aí no jogo, aí o show dá mais grana do que um público desse, entendeu? Pro estádio aí, né, cara, com um jogo de futebol dá mais grana que o show, tem que estar 60 mil, mas não tem como pôr 60 mil todo jogo. É basicamente impossível. Ninguém põe 60 mil todo jogo aqui no Brasil. Isso aí é uma questão lógica, né? Literalmente impossível isso daí, tá? A gente comentou aí com vocês, né, rapaz, que o Ferreirinha é o jogador do São Paulo até aqui em 2025 que mais perdeu chances claras aí de gol. Mas ele também é o jogador do São Paulo aí, um dos que mais cria. Olha só. Ferreirinha tem mostrado potencial na criação de jogadas. Ele é o terceiro jogador do elenco com mais chances criadas em 2025. Ele está empatado aí, né, com o Ferrarese e com o Luciano com 3 chances claras criadas e fica atrás apenas do Oscar e do Caleri com 5 chances criadas, claro, né? Então ele está entre os principais jogadores do São Paulo que mais criaram oportunidades claras de gol aí em 2025. Cara, isso aqui resume muito que ele cria bastante e é terrível na finalização. Aquilo ali é o Ferreirinha, né, irmão? Isso que é o Ferreirinha. Ele tem qualidade, né, cara? Ele é liso, tem um drible, entendeu? Mas na hora de finalizar, de tirar nota 10, irmão, ele estraga tudo. Tanto que os números mostram isso, né? Você vê que no campo é isso e os números, as estatísticas também confirmam isso aí. Erra quase tudo na hora de finalizar e cria bastante aí jogada, né? E ele tem um jejum, rapaz, olha só. Ferreirinha ainda busca retomar o seu bom futebol. A última vez que ele marcou um gol foi em julho de 2024, no empate contra o Botafogo no Brasileirão, que foi aquele jogo 2-2, foi a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Foi aquele jogaço, 2-2, Lucas fez uma jogadaça pelo meio, deu o passe em velocidade pro Ferreirinha, né, no lado esquerdo, e ele faz o gol. Ele até finalizou mal, né, ele finaliza mal, né, o John bate no John e ainda vai pro gol, né, até quando ele faz gol ele consegue finalizar mal. E ele tem que melhorar isso, cara. Parece que ele não melhora nunca, é um negocinho de maluco. Parece que é algo que isso já acontecia com ele desde a época do Grêmio, parece que ele não melhora nunca, parece que ele não evolui nesse aspecto aí, né, cara? É impressionante o que acontece aí com ele. Bom, a gente tá aí nessa sequência de vídeo aí, comentando aí sobre os trechos, né, da entrevista que o Oscar deu pra ESPN. Não tem como comentar tudo no vídeo só, né, porque senão fica, tá entendendo como é impossível. Entendeu? Então isso foi bastante longa e a gente vai comentando ao decorrer do vídeo e vamos comentar aqui agora sobre um trechinho que ele fala, que acho que foi o que a torcida mais reclamou aí em relação ao Oscar, mas nem sobre ele, em relação a ele, que é ele ter jogado de volante contra o Palmeiras, que foi o nosso último jogo que a gente acabou sendo eliminado aí do Paulistão. E ele fala que isso é uma novidade para ele, olha só, abre aspas para o Oscar. No Chelsea eu joguei algumas vezes ali. Na China eu jogava de vez em quando,
Mas é lógico, é uma posição que quando o time está encaixado é muito mais fácil de jogar, porque eu sempre jogo e pego a bola de frente. Quando está com 3 zagueiros, facilita bastante para mim também, porque eu sei que se eu for um pouquinho para frente, tem 3 zagueiros ali, tem mais 2 laterais. Então, defensivamente, a gente fica bem forte. E não é que eu também não saiba marcar, eu também ajudo bastante na marcação, fecha aspas, para o Oscar, né? Falou que jogou assim no Chelsea, jogou um pouco também na China, né? Que não é novidade para ele. Isso aqui é verdade. Eu lembro de jogos no Chelsea que ele jogou de volante, só que tem uma série de situações, né, cara? Já era time encaixado. Ele tinha o quê? 24 anos, 25 anos, hoje ele tem 33, né? Então, para ele correr atrás da bola, para ele marcar, ele vai ter que se desgastar muito mais do que ele fazia quando estava na própria China em anos anteriores, então, por causa da idade. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que é contra o Palmeiras. No primeiro tempo ele fez um excelente primeiro tempo, gostei bastante do que eu vi dele como segundo volante. No segundo tempo já não funcionou tanto, até porque tava aquele abafo, tava perdendo já, né? Depois daquele que eu tinha inventado, aí já não tem mais estratégia, já foi no abafa. Mas assim, cara, o que eu me incomodou nesse jogo foi o quê? O São Paulo produziu muito pouco ofensivamente, foi uma crítica muito grande em relação ao jogo. Ah, deu só um chute no gol, ah, que não criou, que não sei o quê. Aí quando tu vê que o time cria pouco e o nosso jogador mais diferente em relação a criar jogada no meu campo, o jogador mais diferente, ele estava de segundo volante, evidentemente a galera vai criticar isso. Se ele estiver jogando como um 10 mesmo, ele como é a função dele de Uri, será se ele criaria mais? Será que o São Paulo teria levado mais perigo de gol para o adversário? Essa é uma questão, né? E o fato desse time contra o Palmeiras taticamente ter funcionado, né, apesar que criou pouco, eu acho que essa formação o Zubeldia vai usar muitas vezes daqui pra frente, porque todo mundo sabe que ele gosta muito do Luciano, e ele conseguiu botar o Oscar de segundo volante e encaixar o Luciano, né, o quarteto, mas com linha de 3 e com o Oscar de volante. Eu acho que ele vai utilizar muito essa formação ao longo dos jogos aí em 2025, porque taticamente funcionou, a gente não sofreu defensivamente, que era um problema que a gente vinha tendo aí nesse Paulistão, né? Então acho que ele vai usar bastante ainda essa situação aí do Oscar de volante, né? Enfim. Bom, vamos avançando aí, rapaziada. E o negócio é o seguinte, tem aqui algumas informações sobre o Matheus Alves. Vamos comentar aqui primeiro um bastidor sobre ele, depois a gente vai para a informação sobre renovação de contrato, tá? Vamos lá, informação aí do Felipe Ruiz, que cobre o São Paulo no Globoesporte.com. Segundo uma pessoa que acompanha os treinos do São Paulo, Matheus Alves vem se destacando muito. Uma pessoa afirmou o quê? Ele faz o que ninguém faz. Tá? Foi informação que o Felipe Ruiz recebeu, né, de uma pessoa de dentro do São Paulo, falou para ele que o Matheus Alves faz o que ninguém faz. Né? E que ele vem se destacando bastante aí no treino, né? Teve agora, falando em treino, teve um jogo do São Paulo contra o São Bernardo sábado no Morumbi e ele inclusive marcou gol, né? Porque ele vem se destacando bastante, chamando a atenção aí no treino do São Paulo e tá se destacando, né? Ele faz o que ninguém faz, é interessante, né? Já é uma característica ali muito, cada vez mais carente do futebol, que é aquele camisa 10, pensante clássico. Ele é esse jogador que tem cada vez menos no futebol de hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? E o moleque vem se destacando aí, chamando bastante a atenção e merece ganhar mais oportunidades. Tinha que ter jogado mais no Paulistão, porque Paulistão é pra isso, cara, pra preparar o jogador, preparar o time, faz parte da pré-temporada, dá chance pros garotos, e todos os garotos jogaram muito pouco, né? Lucas Ferreira, Ian e o próprio Matheus Alves, né? Bom, vamos lá agora e vamos falar aí sobre a renovação de contrato do Matheus Alves de formação aí do UOL. Ele vem recebendo bastante sondagens aí, olha só. Clubes da Alemanha, Espanha, França e Arábia Saudita fizeram contatos para demonstrar interesse no Matheus Alves, que foi incorporado ao time de cima após as conquistas da Copinha e também da Copa do Brasil Sub-20. Matheus Alves tem contrato com o São Paulo até o dia 1º de janeiro. O São Paulo fez uma primeira proposta, com valores considerados abaixo do esperado. Agora os representantes do jogador preparam uma contraproposta para apresentar ao São Paulo. A ideia de ambas as partes é de um novo contrato até o fim de 2028. Então o São Paulo fez uma proposta, foi considerado aí
abaixo do esperado da proposta do São Paulo, e agora os empresários, os representantes do Matheus Azul enviam uma contraproposta aí para o São Paulo, e vamos ver se o São Paulo vai aceitar aí ou não a ideia de uma renovação até o fim de 2028. Então vamos aguardar essa contraproposta, se o São Paulo vai aceitar, se o São Paulo vai fazer outra contraproposta, né? Temos que aguardar aí para saber o que vai acontecer. O São Paulo já tinha feito a proposta, mas eles não aceitaram aí, né? Então vamos ver, tomara que dê tudo certo, que ele aceite, né? Que aceite não, porque ele não aceitou a primeira proposta, que o São Paulo aceite a contraproposta, né? E que eles entrem aí em um consenso para ter essa renovação, porque não pode perder o jogador. Óbvio, quando a gente fala o São Paulo aceitar, desde que esteja ali dentro do que o São Paulo pode pagar, né? Às vezes o moleque, o empresário pede aí valores absurdos, né? Que não condiz com o jogador de base, né? Aí já fica mais difícil, mas esperamos que eles entram aí em um acordo e tem essa renovação, porque ele é um jogador muito importante. Ele foi muito falado no ano passado, antes de começar a Copa do Brasil, que o São Paulo foi campeão, antes de começar a Copa, ele estava sendo bastante falado, tinha informação, né, que o Barcelona estava de olho nele, que o time também da Europa estava de olho nele, e até então nunca tinha visto ele jogar, né? Veio jogar na Copa do Brasil, que o São Paulo foi campeão, na Copinha, que ele jogou muito bem, né, na Copa São Paulo, se destacou muito aí. Eu fiquei até surpreso com o que eu vi sobre ele, sinceramente, tá? Bora falar aí sobre o Pedro Vilhena, o Pedrinho, né, que voltou aí, né, de empréstimo. Tá aí informação voltou de empréstimo, estava na Ponte, informação do blog do São Paulo. O técnico Luiz Ubeldia não se interessou pelo Pedro Vilhena e ele deve ter outro destino em 2025, né? Tinha essa informação que ele voltou da Ponte, que o Ubeldia avalia ele, o Ubeldia avaliou e não vai contar com ele, né? Então ele vai ser dispensado. Dispensado que eu falo negociado, né? Vai ser negociado, não vai ficar aí no São Paulo. São Paulo, o Ubeldia não aprovou o jogador e ele vai sair. Tem um novo empréstimo aí, né? Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando seu like, falou, tamo junto e saudações tricolores.